Olá, leitores e seguidores do Diário do Litoral, eu sou o Jefferson Marques em mais um programa Entrevistas e o convidado de hoje, Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária aqui de Santos. Anderson, é um prazer receber você conosco aqui no Diário. Prazer meu, Jeff. Prazer estar aqui com vocês, para que a gente fale um pouco da importância do Porto de Santos para todos os seus ouvintes, todos que acompanham essas notícias que são divulgadas com total qualidade por você e pela sua equipe. A gente agradece, Anderson. Anderson, começando, uma parte da nossa audiência, ela sabe o que é a autoridade portuária, ela entende, mas uma parte não. Então, o que seria a Autoridade Portuária de Santos? O que ela faz e até onde ela vai? Vamos lá. Bom, o Porto de Santos é o maior equipamento de infraestrutura e logística do Hemisfério Sul, conectado com 200 países. Então, nós temos uma área que nós chamamos de poligonal, que estabelece quais são os limites do Porto de Santos, da área portuária. Geralmente, de uma perimetral a outra. Perimetral de Santos até o Canal do Mar e perimetral do Guarujá até o Canal do Mar. Então, essa é a área portuária. O porto, ele tem por objetivo aumentar a capacidade de movimentação de cargas, importação e exportação. É um equipamento de logística e infraestrutura. O objetivo principal, produzirmos o nosso agro, que é tão pujante no país, e exportarmos para a China, Europa, Estados Unidos. E recebermos também, em especial, os produtos industrializados para o abastecimento do nosso interior do país. Então, essa é a porta do mundo, a principal porta do mundo, aqui no Porto de Santos, que abastece o Brasil. Muito bem. A função da autoridade portuária é regular o interesse do mercado. Então, qual é a nossa principal demanda hoje para expandirmos o Porto de Santos? Granéis líquidos, combustível, berços para o recebimento e exportação de açúcar, ou é de movimentação de containers? A função da autoridade portuária é calibrar essa regulagem do mercado. Perfeito. O que nós fazemos com essas áreas? A gente licita, provoca o mercado que tem interesse de explorar uma área por até 25 anos, participa da licitação e paga um arrendamento para o porto durante 25 anos. Agora, a função da autoridade portuária é impor a este operador uma série de regras. Por exemplo, sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, defender o interesse público. E da mesma forma, a função da autoridade portuária é controlar a entrada e saída de navios. Qual navio pode entrar no canal? Quantos navios podem entrar por dia? Para isso nós contamos com os práticos, que prestam serviços à autoridade portuária, que são os nossos manobristas do mar, de alto nível, claro. Sim. Todos sabem a importância dos práticos para as operações portuárias. Então, a função da autoridade portuária é fazer a gestão, a expansão e regular o mercado privado para que nós tenhamos capacidade de movimentar, como fizemos o ano passado, 164 milhões de toneladas. Recorde. Recorde. Pomini, e como que, por exemplo, como que o Anderson Pomini, ele se tornou o presidente da autoridade portuária? Existe uma eleição? Quem vota? Como é que funciona isso? É cargo de confiança. Cargo de confiança. É indicado pelo ministro de Portos e Aeroportos. Perfeito. Eu fui indicado em abril do ano passado pelo ministro Márcio França. Tá. Tenho relação direta, o Márcio é um querido amigo, quem eu admiro muito e agradeço a oportunidade, inclusive. Márcio, Geraldo Alckmin, nós participamos do processo eleitoral. Então, o Márcio me convidou para que nós fizéssemos uma gestão e estabeleceu as pautas principais. Primeiro, retomada do tema expansão portuária. Disse ele à época, nós perdemos muito tempo discutindo se o privado é melhor que o público, se o público é melhor que o privado, e obras importantes ficaram paradas. Então a nossa missão foi resgatarmos o tema expansão portuária com obras de infraestrutura, perimetrais, túnel, que a gente vai falar logo na sequência, aprofundamento do canal, ou seja, como que o porto ele pode expandir a sua capacidade de movimentação de cargas. E nós chegamos e estabelecemos essa meta. E na sequência, o novo ministro, além de chancelar essas metas e propostas que foram destacadas pelo ministro Márcio França, pediu outras, celeridade, entregando para o porto a chamada autogestão,
que é a descentralização, orçamento e retirando o porto do programa de privatização. Mas a indicação do presidente e da diretoria é feita pelo Ministério. Não tem prazo de mandato fixo. Então, depende do ministro. Se nós estivermos na avaliação do ministro realizando um bom trabalho, a gente continua. Caso contrário, ele liga, agradece e fala, olha, pega a sua pastinha que eu vou nomear um outro presidente e outros diretores. Então, cargo de confiança que dirige uma empresa pública com governança, passa pela Casa Civil, né, tem a autorização do presidente da República, ou seja, é uma empresa pública, uma das maiores do Brasil. Sim. Então tem um sistema de controle e nomeação que é absolutamente rígido para a própria nomeação. Mas é um cargo de confiança. E a partir do momento que ele sai que o Porto, ele tiram dessa questão da privatização, também dá mais tranquilidade para você trabalhar, para você planejar, enfim. Né? Dá mais tranquilidade e nos impõe mais responsabilidade. Por quê? É o que eu tenho dito para os 800 funcionários da empresa. Agora a nossa responsabilidade é comprovarmos que uma empresa pública deve ser eficiente, tanto quanto uma privada. Então essa é a nossa missão principal. E nós temos todos os requisitos reunidos nesse sentido. Então 2024 é um ano muito importante para que o Porto comprove a sua capacidade de gestão. Então, nós temos essa missão e todos estão ali engajados sobre esse tema hoje. E eu já aproveito, Pomini, já emendo a pergunta aqui, a questão da ligação seca. Perfeito. Depois de tanto tempo, né, a nossa região, aí o pessoal chama até de lenda, né, essa questão. O que diferente, Pomini, aconteceu para agora a gente de fato cravar que essa ligação seca ela vai sair? 97 anos de debate. E todos os dias me perguntam, por que você vai fazer, essa gestão vai realizar e as outras não fizeram durante 97 anos? A diferença para este período, entre este período e os 97 anos, é que agora nós temos 50% do recurso depositados no caixa da autoridade portuária. Porque sempre que houve consenso na política no passado, entre fazer ou não fazer a obra, né, em algum momento do consenso, alguém dizia assim, vamos fazer. Tá bom, quem vai fazer o cheque? Não aparecia ninguém. Hoje nós temos o cheque. Né? Mesmo que em razão de uma discussão já superada de privatização, mas essa turma que passou, que pretendia privatizar o Porto, ela reuniu dinheiro em caixa e reuniu pensando na outorga. Para você disponibilizar um ativo público, é preciso que você tenha caixa. Então eles focaram nos últimos 4 anos na reunião do caixa. Perderam a eleição, deixaram esse caixa para a gente. A nossa orientação não é mais privatizar, é expandir a capacidade de movimentação com o caixa que eu tenho. Então, ligação seca Santos-Guarujá, 97 anos de discussão, 80 mil pessoas que cruzam esse canal todos os dias. O impacto para a realização dessa obra na infraestrutura é gigantesco, para o meio ambiente extremamente importante, porque reduz a circulação de caminhões entre uma margem e outra, ou seja, é muito importante para o crescimento do litoral, afeta positivamente a vida de 2 milhões de habitantes dessa região, considerando todas as cidades. Sim. Então, o túnel, nós temos um cronograma, esse ano será um ano da burocracia, então, apresentarmos o projeto e a modelagem jurídica e econômica para o Tribunal de Contas, realização das audiências que estão previstas em lei, autorizações para as licenças ambientais. Nós chamamos do ano da burocracia, que nós precisamos enfrentar. Sim. Então, pretendemos publicar o edital no final desse ano, segundo semestre, e aí sim convocar os players, assinarmos o contrato este ano, mais tardar no próximo, começo do próximo, início das obras do ano que vem. Então, esse é o nosso cronograma. Então, o que muda em relação ao passado que não conseguiu realizar? Nós temos 50% do dinheiro depositado no caixa. Isso já é o grande... Esse é o diferencial. Que a ideia é que o mercado entre com a diferença, 50%. E o mercado explore por até 70 anos a concessão e a manutenção desse túnel para que os usuários utilizem veículos leves, tarifa social, preço da balsa, e os caminhões, tarifa convencional. Qual o valor?
é essa modelagem jurídica e econômica que vai me dizer. Hoje eu não sei dizer ainda. Sei dizer o valor que será atribuído aos veículos leves, que é uma exigência nossa, que é o preço que é cobrado hoje pela balsa. Pela balsa, tá. E falando de caminhões, uma outra pauta, a gente tem um gargalo, um problema aqui na região, né, Pomini? Que é com relação a pátio para caminhões que descem a serra, né, para o porto, para estacionarem. E a gente vê recorrente em várias cidades. Você vê Guarujá, por exemplo, com muito caminhão parado, né, em estrada e tudo mais. Cubatão, recentemente, tem passado por isso também. Como que a autoridade portuária ela está vendo e ela está agindo dentro dessa questão? Com muita preocupação. O Porto de Santos nunca se debruçou sobre a criação, a construção de um pátio para os caminhoneiros. Nós recebemos todos os dias cerca de 15 mil caminhões. E óbvio que há o conflito entre a logística e os moradores. O caminhoneiro está trabalhando para alimentar a sua família e abastecendo o porto. Ele estaciona, geralmente, próximo ao porto, mas em áreas de cidade. E aí começa o conflito. O caminhoneiro puxa ali a sua estrutura para fazer a sua comida, às vezes recebe ali uma convidada, um convidado, isso gera conflito com o morador local, né? Porque não é uma área adequada para isso. Sim. Então o que nós fizemos? Porto. Nós temos uma área provisória que foi entregue, com a capacidade de 30 mil metros, capacidade de 500 caminhões, que já foi entregue provisoriamente aqui na Mário Covas. E nós teremos um pátio do porto na entrada de Santos, ainda em Cubatão, ali na Ponte Estaiada. Ali serão mais 100 mil metros para um estacionamento que será fornecido pelo Porto de Santos gratuitamente aos caminhoneiros, para que fiquem aguardando o agendamento e só entrem na cidade para descarregar os seus produtos ou carregar os produtos, ou seja, logística. Sim. E aí nós temos também os estacionamentos privados, como esse que você mencionou, que é o do Ecopátio em Cubatão, com fusão instalada. Sim. Por quê? Principalmente período de carga, o período de turismo, há o conflito, que os caminhões param, ocupam praticamente toda a pista e os veículos que querem descer não conseguem atravessar. Então nós fizemos uma reunião recentemente, criamos uma comissão, convidamos o pessoal da Prefeitura de Cubatão, pessoal da Ecopátio, pessoal da polícia, e a nossa ideia é que o porto possa regulamentar também a gestão desses pátios, ainda que privados. Nós faremos uma sessão do nosso programa de agendamento, que funciona muito bem, que é do porto, para fornecermos a esses pátios que são privados, porque falta organização. A nossa ideia é comunicar ao caminhoneiro que está saindo do interior do Brasil que ele deverá ter horário para chegar e horário para sair, que hoje não há esse controle. O caminhoneiro muitas vezes sai até para buscar carga por conta e risco e gera o confronto. Então nós precisamos organizar. O problema é que tem muita gente responsável por esses assuntos, mas nós não tivemos a habilidade no passado de reunirmos todos esses agentes e decidirmos em conjunto qual a melhor logística e organização. Então nós criamos a comissão pensando nisso. Essa comissão já fez uma primeira reunião, nós teremos uma segunda nos próximos dias. Ou seja, como que a gente resolve o problema com a chegada e a saída dos caminhões na infraestrutura portuária. Pouco importa se é Cubatão, se é Guarujá, se é São Vicente, se é Santos. Isso é um problema de todos nós. Prefeitura, Porto, Governo Federal, Polícia Federal, e nós estamos atentos a esse problema. Perfeito. Pomini, recentemente foi assinado um contrato com a Universidade Estadual de Campinas. Esse contrato seria um estudo sobre o aprofundamento do canal de navegação. A intenção é chegar até 17 metros de profundidade, é isso? Perfeito. Aqui de Santos? Veja, os navios estão cada vez maiores, né? O objetivo da logística mundial é transportar o máximo de produtos, principalmente os navios de containers, cada vez mais alto. Então, quanto mais carga, mais calado, mais profundidade exige os armadores e os navios. O nosso atende às demandas internacionais. Nosso calado é de 15. Acontece que os navios cada vez maiores, alguns
já exigem 16, podendo chegar num período muito rápido a 17. Então nós precisamos atender uma demanda de mercado. Agora, é preciso que a gente leve em consideração que o canal natural, geralmente ele tem 12 de profundidade, 10, 7, 8. Tal. Quando a gente draga, aprofunda, esse canal deixa de ser natural. Quais são os impactos com essa dragagem? Corre o risco de desmoronamento? Sim. Para isso, nós precisamos que os técnicos se debrucem sobre esses estudos, que são técnicos da Unicamp, da USP, e digam para o porto, você pode aprofundar até 16, 17 no trecho 1, trecho 2, 16, trecho 3 ou não. Todos os trechos estão aptos ao aprofundamento para 17, a começar pela ponta da praia. Qual é o impacto desse aprofundamento do canal para a cidade, para a ponta da praia? Porque se eu simplesmente chego dragando, eu ofereço um risco às praias, à sociedade, ao próprio canal e à infraestrutura do canal como um todo. Então, a contratação desses pesquisadores, são técnicos renomados, pretende responder essas perguntas. Eu posso aprofundar o canal por todos os trechos, a qual limite? Então, é isso que a gente pretende, porque está no nosso cronograma publicarmos ainda no primeiro semestre um edital para a contratação do aprofundamento do canal, atendendo a demanda internacional crescente para a entrada e saída desses navios. Entendi. Pomini, agora para 2024, um investimento previsto de 7 bilhões de reais no Porto de Santos. Resumidamente, você consegue falar mais ou menos o destino desses valores? Primeiro dizer que o momento é absolutamente importante para o litoral como um todo e para o Porto de Santos. Diversas obras serão retiradas do papel. Então, Santos, em especial, vive um momento único. Eu não me lembro, na história recente, um investimento tão pesado em infraestrutura portuária como esse que foi anunciado pelo ministro Silvio Costa. Vejam só, 7 bilhões de investimento, divididos basicamente no término da perimetral da margem direita, resolvermos o problema do Alemoa, retomada das obras da perimetral da margem esquerda. Lá hoje nós temos 700 metros, numa confusão instalada no Guarujá. Os caminhões utilizam a Rua do Adubo, que é uma rua residencial utilizada para fins de logística. Exatamente. Milhares de caminhões todos os dias. Nós teremos uma obra de 3 quilômetros com viadutos conectados, inclusive, à obra do túnel. Então, 2 perimetrais, o túnel corresponde aí a praticamente 5 desses 7 bilhões e aprofundamento do canal. Então, basicamente, essas obras de infraestrutura, além de reformas de cais e outras obras que asseguram a entrada e saída dos navios do Porto de Santos. Pomini, a gente já caminhando aí para encerrar, mas aí fica, né, o compromisso aqui da gente marcar um segundo bate-papo, porque são muitas pautas para a gente trazer, mas rapidamente, para finalizar, vai ter concurso público esse ano na PS? 250 vagas serão abertas nos próximos dias. Nós já contratamos a empresa que está elaborando o gabarito, cuidando das questões técnicas. Então fiquem atentos, aqueles que queiram trabalhar em uma empresa altamente sofisticada, com boa gestão, que está em amplo crescimento, fiquem atentos, se inscrevam, se preparem, porque nós contrataremos ainda esse ano esses 250 profissionais. 250 vagas, 250 então, para vagas. 2024. Perfeito. Advogados, engenheiros, arquitetos, operadores, auxiliares de escritórios, são diversas carreiras que serão contempladas, porque se a ideia é retomarmos o crescimento da empresa com expansão e aumento da nossa capacidade, há necessidade de contarmos com bons profissionais técnicos para que possam auxiliar nesse crescimento, que são vocês que estão aí prontos a se habilitarem e a passarem nesse concurso que é importante para todos nós. Perfeito. Pomini, obrigado pela participação e a gente espera em breve
bater outro papo e abordar outros temas aí ligados ao porto. É um prazer muito grande e, se você me permite, integração porto-cidades é um tema muito importante para nós. Nosso Parque Valongo está com as obras avançadas, transferência do Concais. Nós pretendemos integrar efetivamente o porto com a cidade. Então são diversas obras e ações para que os moradores do litoral eles possam contemplar e se beneficiar também dessa nossa infraestrutura que é reconhecida como uma das melhores do mundo. A gente já pode deixar então até combinado o próximo papo da gente, a gente focar nessa questão porto-cidade e aproximação da população com o porto. Combinadíssimo. Vamos? Prazer estar aqui com você, viu, gente? Prazer é nosso, Pomini. Obrigado. Esse foi mais um programa Entrevistas e a gente volta dentro da programação do Diário do Litoral. Um abraço. Tchau, tchau.